Paz do Senhor, meus irmãos. Pode se assentar. Que bom que você está aqui na casa do Senhor para mais uma vez ouvir da palavra, ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus e por aquilo que Ele quer fazer na sua vida, na sua igreja, para a glória do nome dEle mesmo. Queria agradecer ao pastor Carlos Henrique pelo convite, uma alegria estar aqui. Como ele disse, nós lecionamos no mesmo seminário e por estarmos em dias diferentes, a gente não se conhecia apenas pelo grupo lá dos professores, mas sempre quando tem a reunião dos professores, conselho de classe, os professores se reúnem e a gente se conheceu, descobrimos que estavam muito próximos, ele me deu uma carona nesse dia, me trouxe para casa e nós viemos lá de Cascadura até aqui conversando e celebrando a Deus pelo que Ele tem feito. É uma alegria muito grande estar aqui, muito grande, vendo os irmãos e louvando a Deus pela vida dos irmãos. Mas eu confesso aos irmãos que esse tema é um tema que ele mexe muito comigo, mexe bastante comigo. É um tema que eu tenho ministrado na igreja há muito tempo. Tem anos que Deus tem colocado essa verdade no meu coração. Acredito que existe uma dificuldade muito grande dos crentes entenderem esse tema do ponto de vista bíblico. Nós fugimos muito da realidade bíblica acerca de entendermos quem somos em Cristo, qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, por que Cristo nos salvou, por que nós fomos redimidos, por que nós fomos justificados, por que nós somos santificados. E às vezes, o pastor até mencionou, nós nos tornamos meros consumidores do culto. Apenas viemos para a igreja, consumimos o culto e vamos embora. E isso é perigosíssimo para a vida de qualquer cristão. É perigosíssimo. Você ser um mero espectador do culto. É igual quando nós vamos no cinema. Você já percebeu? Quando você vai no cinema, você vai lá, você paga o ingresso. Você tem uma poltrona confortável, você tem um telão gigantesco, a pipoca você tenta fazer em casa, mas não fica igual. Tem um refrigerante lá que você come, você está indo lá consumir um produto que o cinema está te oferecendo. Meses depois, esse filme vai estar na televisão, sim ou não? Mas você prefere ir no cinema, porque a experiência de ir no cinema é melhor do que vir em casa. Existem pessoas que vão para a igreja para consumir o produto que a igreja produz. E às vezes, dentro dessa perspectiva, você vai questionar, você vai reclamar, você vai falar que está com muita poeira, você vai reclamar que a cadeira não está confortável, você vai reclamar que o áudio está destoando, você vai reclamar de muitas coisas. Mas quando você entende que você faz parte do corpo, a mentalidade é diferente. A forma de você ver as coisas é diferente, porque você está dentro do propósito, da visão, e você não é um mero espectador, alguém que vem aqui só para consumir o que a igreja faz e vai embora. Então, irmãos, eu quero de verdade pedir a Deus para eu não pesar a mão, porque não é minha igreja, né, pastor? Não é minha igreja. Esse tema é um tema que eu tenho falado muito na minha igreja. Eu cheguei na igreja metodista Wesleyana aqui no Viegas há 3 anos atrás, vai fazer 3 anos agora em dezembro, uma igreja de 40 anos de existência, de fundação, e tinham 12 crentes lá. Tinham 12 pessoas lá servindo a Deus, entre 12 e 15 pessoas. E Deus, Ele ministrou no meu coração um tema que era vivendo um tempo de edificação. Eu coloquei esse desejo no meu coração para a gente edificar aquela igreja, a gente precisava edificar o corpo de Cristo. E é exatamente esse texto que Deus colocou no meu coração, para edificar aquela igreja. A palavra edificação na Bíblia, ela tem tanto significado de construção como de solidificação. Aqui vocês estão construindo, estão edificando, mas também existe a ideia de solidificar a igreja, que é exatamente a proposta dessa série de mensagens, da igreja se solidificar através dos membros do corpo. Então, diante disso, querido, abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, vou ler apenas o versículo 1, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, verso 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja em Corinto. É uma igreja que o apóstolo fundou, ele planta essa igreja, uma igreja formada por gentios, pessoas que não eram judeus, eram pessoas de outras nacionalidades, uma igreja que a propósito deu muito trabalho para
para o apóstolo Paulo enquanto missionário, enquanto pastor, enquanto pregador. E depois dele sair para outras viagens missionárias, Paulo ele tem notícia da igreja de Corinto. Ele recebe algumas informações de como estavam os crentes daquela igreja, como aquelas pessoas estavam vivendo a fé cristã e como aquelas pessoas estavam se desenvolvendo como membros da família de Deus. E é verdade que Paulo ele é impactado em saber que aquela igreja estava vivendo em uma divisão. E querido, para a gente entender a importância da unidade do nosso lugar no corpo de Cristo, nós precisamos voltar lá no início da carta para entender exatamente isso. Essa carta, Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Corinto. Os coríntios, eles são os primeiros receptores dessa mensagem. E a mensagem que Paulo quer dar para a igreja é a seguinte: olha, vocês fazem parte de um só corpo, mas vocês estão vivendo uma divisão. No primeiro capítulo ele fala, olha, uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. E ele fala, acaso foi eu que batizei vocês? Foi eu que morri na cruz por vocês? Foi eu que dei minha vida por vocês? Ele começa a perceber que existia na igreja de Corinto uma divisão terrível. E esse é o pano de fundo da carta. Quando Paulo escreve essa carta, ele tem isso como mensagem. O desejo dele de escrever para a igreja de Corinto era exatamente essa. A igreja estava vivendo uma divisão. Havia partidarismo. E ele fala sobre isso, irmãos. Eu já poderia ensiná-los como espirituais, mas vocês são carnais. Vocês são carnais porque quando vocês dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, não estão sendo partidaristas? Vocês não estão sendo carnais? Eu poderia já dar alimento sólido para vocês, mas vocês ainda precisam de leite, porque são meninos na fé. A palavra de Paulo aos Coríntios é dura e de verdade é uma exortação muito específica. Ele vai muito no profundo para dizer para os coríntios, vocês ainda são carnais. Vocês poderiam já estar muito longe, já poderiam ter caminhado muito mais. Vocês poderiam ter avançado muito mais na fé, na pregação, no discipulado de outros crentes. Deveriam ter crescido muito mais, amadurecido, mas são meninos. Não podem aprender coisas mais sólidas porque ainda não conseguem digerir alimentos mais sólidos. E aí o apóstolo Paulo ele continua exatamente nesses termos, falando aos coríntios repetidas vezes. Ele fala sobre imoralidade que havia na igreja. Ele fala sobre problemas específicos entre irmãos, que um era contra o outro. Imagina só, meus irmãos, você falar, não, eu sou de Paulo, porque é Paulo que fundou nossa igreja. Ah, não, eu sou de Pedro, porque Pedro é um dos discípulos mais importantes do colégio apostólico de Jesus. Ah, não, eu sou de Apolo, porque Apolo é cheio do Espírito Santo. Não, mas eu vou ser de Timóteo, eu vou ser de João. E havia essa contenda no meio da igreja. E as pessoas estavam fazendo seus próprios partidos, de maneira que ninguém entendia que de fato eles eram de Cristo. E aí Paulo vai dizer, olha, vocês foram batizados por um só Deus, pelo mesmo Espírito, existe só uma fé, só uma igreja, só um Senhor, tudo é para Ele, é por Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle, tudo pertence a Ele. Nós somos apenas cooperadores de Cristo nessa obra. E ele vai falando exatamente isso, ele diz, olha, vocês só participam, mas em última análise, o dono da obra e da igreja é o Senhor. Um pouco mais adiante, e para mim esse é um dos textos mais profundos, quando Paulo vai falar exatamente nisso, é quando ele começa a apresentar a ceia. E para falar de divisão, ele coloca a ceia. Ele fala, olha irmãos, vocês são tão carnais e imaturos, que quando vocês vão celebrar a ceia, vocês vão para comer. Vocês deveriam se alimentar em casa primeiro, para quando chegar na ceia, vocês participarem do corpo. Porque sabe o que vocês estão fazendo? Estão deixando um monte sem comer e não pensam nesses. E vêm para a igreja para se alimentar. E aí ele diz, não façam isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vejam se vocês são dignos disso. E vocês precisam celebrar esse momento como corpo de Cristo. Vocês precisam estar juntos na mesma unidade, porque existe um só Senhor. É nesse momento da comunhão que eu realmente olho para o meu irmão
e consigo dizer nos olhos dele, como as irmãs cantaram, eu sou um com você. A gente tem tanta dificuldade de entender isso, que até nesses cânticos congregacionais, a gente não canta na coletividade. Eu estou sozinho, eu sou um com você. Eu sou um com mim mesmo? Que matemática é essa? Eu sou um com você, eu sou um é com você. Eu sou um com o outro. Eu faço parte do corpo com o outro, não comigo mesmo. E é exatamente nesse momento que Paulo fala, olha, quando vocês cearem, é o momento onde todo mundo está discernindo o corpo e o sangue de Jesus. Isso nos torna irmãos e família de Cristo, isso é espiritual, irmãos. A ceia do Senhor é algo espiritual, é onde não existe níveis hierárquicos, não existe um maior do que o outro, nós somos irmãos em Cristo. Nós fomos salvos pelo mesmo sangue, pela mesma morte, pela mesma cruz. Isso nos traz unidade para sermos um. Mas os coríntios não entendiam isso. Eles não conseguiam compreender a profundidade de sermos corpo de Cristo. E é interessante que Paulo vai usar algumas metáforas para ilustrar a igreja. Ele fala sobre edifício, ele fala sobre lavoura, ele fala sobre sermos atletas de Cristo, embaixadores de Cristo, mas para mim, essa ilustração é a melhor possível. Quando Paulo pega o corpo humano, ele pega o nosso corpo carnal e ele coloca isso como um parâmetro para entendermos como funciona a igreja. E ele fala logo no primeiro versículo, foi o que eu li, apenas de forma introdutória, irmãos, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque, na verdade, vocês sabem que somos muitos. Fazemos parte de um corpo que tem muita gente. E a igreja de Corinto era uma igreja de pessoas diferentes, era uma igreja estrangeira. Tinha judeus, tinham romanos, tinham efésios, tinham coríntios. Era uma igreja multicultural, de pessoas que pensavam diferente, mas ainda assim, Paulo está falando, vocês são um. Vocês precisam entender que são um. E aí ele fala, olha, vocês precisam entender que existe diversidade de dons no corpo. Mas somos um. Ainda somos um. Porque pelo mesmo Espírito, Deus, pela sua presciência e poder, Ele repartiu dons ao corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Existem 3 textos na Bíblia, no Novo Testamento, que vão ilustrar muito essa questão dos dons espirituais. 1 Coríntios 12 é o que nós estamos lendo, Romanos 12 e Efésios 4. Esses 3 textos são praticamente a base quando nós falamos de dons e vocação ministerial, e você precisa ler esses textos. Por que você precisa ler esses textos, irmãos? Porque muita gente, existem pessoas que estão na igreja que não sabem o que fazer no corpo. Porque geralmente nós nos prendemos em Efésios 4. Nós pensamos, eu não sou pastor, eu não prego. Não, profetizar eu também não sou profeta. Não, eu também não tenho dom de evangelizar, eu também não sei ser mestre, eu nunca dei aula. E aí você pensa que os vocacionados são só esses daqui. A gente tem um entendimento que só quem tem chamado é quem prega, quem ministra, quem evangeliza. Mas, querido, se você for ler esses 3 textos, você vai ver que tem coisa que você sabe fazer. Aptidões que Deus te deu, para você usar no corpo dele. Talvez você possa pensar em algo aí que você sabe fazer que aparentemente não tem nada a ver com igreja. Tem nada a ver. Vou te dar um exemplo disso. Existem aptidões nossas que são naturais, você aprendeu a fazer. Alguém aqui sabe fazer bolo, é muito boa de bolo, que a igreja fala assim, não, essa pessoa é a boleira da igreja. Quem é a boleira da igreja? Toda igreja tem uma boleira, irmão. Quem é, pastor? Tem um boleiro também? Cadê o boleiro? Aptidão natural, aprendeu na prática, talvez alguém ensinou, fez um curso. Isso pode ser usado para a igreja ou não, irmão? Pode ou não? Sim. Óbvio que pode. Você fez um curso de elétrica, como o pastor estava falando da obra aqui. Alguém pode doar o seu serviço para o corpo de Cristo ou não? Pode.
Então existem aptidões naturais que nós recebemos tanto por formação, por criação. Algumas pessoas já nascem com algumas aptidões que são realmente divinas, que Deus deu para um propósito. E coisas que aparentemente não tem nada a ver com a igreja. Já viu aquela criança, por exemplo, que novinha, já sabe fazer alguns desenhos, que você olha para ela, esse garoto nunca fez um curso de desenho e sabe fazer um desenho, é um dom natural, é um talento natural. Só que existem outros dons que são espirituais. Esses dons, eles são repartidos pelo Senhor. É o Senhor que dá esses dons para a igreja. É o Senhor que reparte isso no meio da igreja. E isso é para todo mundo. Não é só para alguns. O grande problema é que nós pegamos esses dons de governo, que estão em Efésios 4, e pensamos que são só esses. Se você for ler o capítulo 12 de Romanos, você vai ver que existe um dom lá que me chama muita atenção, que é o dom da liberalidade. Pessoas que têm capacidade de ofertar. Existem pessoas, irmãos, que vão além do dízimo e das ofertas. Existem pessoas que são tão liberais e generosas na prática do ofertar, que ela parece que fica procurando oportunidade para ser generosa. Isso é um dom que Deus deu. Uma vez eu fui pregar numa igreja lá no Paraná, na época eu era missionário, estava pastoreando na Argentina, e uma igreja nossa em Maringá me chamou para pregar, e eu fui lá na cidade de Maringá pregar. Fiquei lá 3 dias, era uma série de conferência de missões, e eu preguei os 3 dias nessa igreja. E um irmão me levou para casa, ele voltou comigo até a fronteira, na verdade. E quando eu estava no caminho com ele, ele falou assim: pastor, eu quero semear na tua vida. Deus colocou no meu coração um desejo de te abençoar. O Senhor está pensando em algum momento em fazer um curso, alguma coisa, que Deus colocou no meu coração, que o Senhor tem vontade de estudar mais sobre a Bíblia, só que eu não tenho tido condições, e Deus ministrou no meu coração, e eu abri meu coração para aquele irmão. De fato, eu estava querendo me aprimorar em uma área da igreja, e ele falou assim: pastor, faz a inscrição amanhã que eu vou pagar todo o teu curso. E eu falei para ele assim: irmão, eu vou deixar, porque eu sei que melhor é dar do que receber. Eu não vou reter a bênção para você, não. Deus está ministrando no teu coração, eu creio. E eu fiz o curso, todo mês eu mandava o boletim para ele, a nota, eu me formei, chamei ele para a formatura, e depois eu conheci outras pessoas que conheciam esse irmão, e todos davam um testemunho de que ele era uma pessoa generosa e abençoadora. Querido, isso é um dom espiritual. Existem pessoas que têm o dom da exortação. Paulo vai falar sobre isso. Pessoas que são duras, que às vezes parece que está te exortando sem sentido. Isso é dom. E a gente precisa aprimorar o nosso dom no meio da igreja. Existem pessoas que, vezes ou outra, vai trazer uma palavra um pouco mais dura, e isso é necessário para o corpo. Eu tenho um filho de 6 anos lá em casa, irmãos. E a minha esposa, Lília, ela é a mais doce. João, não faz isso. João, não faz isso. João, não faz isso. E quando eu percebo que ele não está fazendo, eu: João, sai daí! E ele sai. Porque é o dom da exortação paterna. Tem algum pai exortador aí? Amém. Um dia desse, irmãos, eu estava com meu filho e minha esposa, nós fomos passar um tempo de descanso em uma casa que tinha uma piscina. E aí, era exatamente assim, tinha uns degraus, né? Aí eu falei pro meu filho: João, você tem que ficar aqui, porque aqui dá para você respirar. Se você descer um degrau, você já não consegue respirar. Aí tá toda hora ele fazendo assim, ó. Ele vinha e voltava. Aí ele: eu vou pular, hein, pai. Aí vinha na pontinha: eu vou pular, hein. Eu falei assim: João, se tu cair aí vai acontecer o pior, hein. Ele: não, pai, eu sei. Aí daqui a pouco ele foi, aí ele ficou na pontinha assim, e quando ele viu que eu tava vindo, eu peguei ele assim pelo braço e joguei ele no fundo. Aí ele: blu, 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 blu. Aí eu levantei: tá vendo o que vai acontecer? Tu vai morrer se acontecer isso. Aí ele nunca mais fez. Isso faz parte do corpo de Cristo, irmão. Tem hora que a gente tem que colocar pessoas a exposições extremas para ela entender o lugar dela no corpo. Fazer parte do corpo de Cristo não é para amadores. Nós somos membros do corpo santo e espiritual de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a ceia.
ele fala sobre a diversidade dos dons e da realização desses dons, para que a igreja cresça, prospere. Mas quando nós nos retemos, quando nós não participamos disso que Deus quer fazer, quando nós não nos envolvemos naquilo que Deus está fazendo na igreja, nós fazemos qualquer coisa, menos estarmos conectados com o corpo. Porque, querido, olha o que ele vai dizer. Nós temos muitos membros, mas cada um tem uma função. Eu não posso dizer para aquele que toca guitarra que ele é menos importante do que prega. Ou eu não posso dizer que o que limpa a igreja para você sentar nos bancos é menos importante do que quem está gravando essa mensagem. Existe diversidade nas operações, mas tudo coopera para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Mas a grande questão, irmãos, é que nós temos um problema para entender isso. Porque, vezes ou outra, nós pensamos que todo mundo tem que ser igual. Só que nós não somos. Se você olhar essas cadeiras brancas aí de plástico, vocês vão ver que isso é feito numa linha de produção. Eu trabalhei numa fábrica, na fábrica da Tapoé. E sabe como é feito esses produtos de plástico? Existem umas bolinhas chamadas polietileno, uma bolinha branquinha, que eles colocam dentro de um molde. Aí tem um molde, no caso dessa cadeira, está o molde da cadeira. Eles vão jogar um monte de bolinha de plástico lá. A bolinha de plástico vai derreter, vai formar o molde, vai sair essa cadeira. É uma linha de produção. Todas são iguais. A igreja não é assim. A igreja não é uma linha de produção. A igreja são pessoas diferentes, que têm idades diferentes, que têm educação familiar diferente, que têm histórico familiar diferente, histórico religioso diferente, pessoas que passaram por traumas que você nem sabe, pessoas que foram abandonadas que você nem sabe, pessoas que foram traídas que você nem sabe, mas encontraram na igreja lugar de refúgio. E aí o Senhor faz dessa montoeira de pessoas diferentes o seu corpo. Ele transforma a nossa mente, Ele transforma a nossa forma de ver, de entender, para que a glória não seja nossa, mas dEle. E é exatamente quando Ele manifesta pelo Espírito. É pelo Espírito, meu irmão. A divisão que havia em Corinto era por conta de ciúmes. E quantas vezes na igreja nós somos enciumados com as coisas? Quantas vezes nós vemos que alguém faça alguma coisa melhor do que nós e nós, não, eu que fazia. Imagina aparecer aí, meu irmão, um boleiro melhor do que você e você pensa, não, mas eu que era o boleiro da igreja, tomou o meu lugar, deixa ele tomar. Porque é o Espírito que faz isso. É o Espírito que faz isso no meio do corpo. É o Espírito que traz pessoas para fazerem parte desse movimento que Ele está fazendo. É Ele que vai derramando porções, graça, vocação, ministério, para que não sejamos apenas pessoas que vêm para a igreja para participar uma vez ou outra, mas participarmos de forma ativa e espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, meus irmãos, esse dom que é dado para cada um é para um benefício comum. É para que a igreja prospere e cresça em maturidade, em entendimento do corpo de Cristo. Irmãos, não sejam ignorantes acerca dessas coisas. Sejam sábios. Recebam a palavra do conhecimento que está em Cristo Jesus. E à medida que nós vamos amadurecendo isso, Ele vai dizendo, olha, um tem dom da fé, o outro de curar. Imagina se todos fossem pastores. Imagina se todos tivessem dom de curar. Imagina se todos profetizassem. Mas não, é repartido individualmente. O apóstolo Paulo, quando fala sobre dons espirituais, irmãos, ele usa a ilustração de quando Cristo desceu às profundezas. Ele diz, e Ele subiu, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Sabe o que significa isso, querido? Todas as guerras que aconteciam na antiguidade, aquele que vencia a guerra levava despojos.
que era a riqueza do povo vencido. E ele distribuía essa riqueza com o seu povo. O apóstolo Paulo, ele tem a revelação de usar essa ilustração para dons espirituais. Ele fala, o Senhor desceu às profundezas, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele abençoou a igreja com dons. Querido, se não fosse suficiente a salvação, que para mim já é uma graça, um favor que eu nem mereço, e ele já me salvou, não satisfeito de só me salvar, ele me chamou para ser pastor. Eu estava perdido, querido. Não conhecia Cristo. Estava longe da presença do Senhor. Vivi minha adolescência perdido. Fui pai aos 16 anos. Todo domingo estava aqui no Cassino Bangu brigando. Há 20 anos atrás. O Senhor me limpou, me lavou e me levou para as nações. Ele me transformou e me incluiu no corpo dele e me deu dons espirituais. E eu não posso negligenciar isso. Eu não posso banalizar a vocação que ele me deu. Eu não posso entender que a igreja é apenas um clube social, um lugar de encontros, um lugar que a gente vem para se ver. Não, aqui, querido, é algo espiritual. Faz parte dos propósitos eternos do Senhor. O Senhor vai salvar pessoas através dessa igreja, está salvando. Só que a gente precisa entender, e isso é uma coisa que eu tenho falado muito lá na minha igreja. Às vezes a igreja não está preparada para o crescimento. Às vezes nós falamos que queria que aqui tivesse 500 pessoas. Você está preparado para receber mais 400 pessoas aqui? Você ama o próximo a ponto de quando começar a chegar 20, 30, 40, você disponibilizar o teu dom para acolher e receber essas pessoas? Se você for olhar as igrejas que estão rompendo hoje, irmãos, fizer uma pesquisa rasa aí, ver as igrejas que estão crescendo, eu percebo que elas começaram a entender esse princípio de unidade, de voluntariado, de serviço, de estar à disposição da igreja. Tem que limpar as cadeiras, ninguém precisa pedir para limpar, está vendo que está suja? Pega um pano e limpa. Precisa varrer a entrada da igreja, pega a vassoura e varre. O som está desconectado e tu viu que o cabo está fora, mas o músico não viu. Levanta e fala, o cabo está fora. Seja proativo no reino. Se envolva naquilo que ele está fazendo você fazer na igreja. Se envolva. Porque senão, irmãos, nós chegamos na igreja, damos glória a Deus e aleluia, é muito bom o culto, recebemos a nossa porção e vamos embora. E vamos embora. Só que o que o Paulo está chamando a gente para entender é que como corpo, e ele vai falar, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos como lhe apraz. Paulo está dizendo aos coríntios, olha, vocês não precisam ser partidaristas, porque quem está repartindo dons é Deus. Vai lá falar com Ele. Reclama com Ele. Eu sou pastor hoje, irmãos, de um irmão que foi o meu primeiro líder de jovem. Quando eu me converti, ele era o líder de jovem da minha igreja, o presbítero Aguinaldo. Não sei se você conhece lá. O presbítero Aguinaldo foi meu líder de jovem, eu vindo do mundão perdidaço. Aguinaldo cuidou de mim, limpou minhas feridas, me incluiu na igreja. 15 anos depois, eu fui nomeado para ser pastor da igreja do Viegas e ele é membro lá. Eu sou pastor dele hoje. E como Deus tem me edificado e me abençoado através da vida do presbítero Aguinaldo, e como ele celebra a minha vida, o meu crescimento. Domingo eu preguei na igreja, e quando chegou na casa dele, ele me mandou uma mensagem, pastor, como eu cheguei cansado na igreja, mas eu fui tão edificado por tua palavra, muito obrigado, meu pastor. Eu amo quando o povo me chama de meu pastor, irmão. Isso valida a minha vocação. É o reconhecimento do serviço pastoral. E ele fala, você é meu pastor. E foi meu líder. Ele poderia ter ciúme de mim, e a propósito ele já foi dirigente dessa igreja. Ele poderia ter um monte de ciúme, de temores, de medo. E às vezes eu quero até dividir o púlpito com ele domingo. Ele fala, não pastor, domingo o púlpito é teu.
Só o Senhor prega domingo. Ele entendeu o propósito. E nós precisamos entender isso, irmãos. Porque muitas vezes existem vaidades, ciúmes, dissensões, facções, que vai rachando o corpo de Cristo, vai fazendo com que as pessoas se separem e não fiquem unidas. E o Senhor Jesus, ele vai dizer, olha, o mundo vai crer que eu enviei vocês quando vocês forem um. Assim como eu e o Pai somos um, vocês precisam ser um, para que o mundo veja que eu enviei vocês. Agora, quando a igreja vive divisão, o mundo vai dizer, aquela igreja ali, que um não fala com o outro, um não gosta do outro. Como que nós vamos ser testemunhas da unidade de Deus? Como nós vamos representar a Deus através da nossa vida, do nosso ministério, da nossa vocação? O apóstolo Paulo, ele continua esse texto dizendo, olha, vocês precisam entender algo no versículo de número 1. Eu vou resumir aqui. Ele vai dizer, no versículo 31 do capítulo 12 ainda, ele vai dizer, procurai com zelo os melhores dons. Escute isso. A superioridade do amor, e agora vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí começa o capítulo 13. O clássico capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ainda se eu profetizasse, se eu desse minha riqueza para os pobres, ainda que eu fizesse milagres e maravilhas, ainda que eu transportasse monte de um lado para o outro, se eu não tiver amor, nada me serviria. Porque o amor, ele é sofredor. O amor, ele é benigno. O amor, ele não busca os seus próprios interesses, antes ele se importa com o outro. Tem noção disso, irmãos? Tem noção do que Deus falar para a gente, que a vida do outro é mais importante que a nossa? No tempo que nós vivemos, isso é inconcebível. Nós vivemos um tempo onde primeiro eu, louvado seja eu, é o meu reino, é a minha justiça, é a minha vontade. Agora, quando eu olho para o meu irmão e entendo que ele é corpo de Cristo e que Cristo morreu por ele e ele faz parte do mesmo corpo espiritual que eu começo a pensar, se ele está sofrendo, eu sofro também. Se ele não está caminhando na direção correta, eu estou mal também. Não existe a possibilidade de parte do corpo estar voando e a outra metade está morrendo espiritualmente. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês precisam se amar. Antes de desenvolverem os seus dons espirituais, tudo o que vocês vierem fazer precisa ser com amor. Precisa ser para que o nome de Deus seja glorificado. Porque às vezes, irmãos, vezes ou outra, nós temos vaidade com o nosso dom. Vezes ou outra, nós achamos que somos os melhores. Eu já passei por isso. Graças a Deus, Deus me curou. Ser jovem, seminarista, começa a pregar em um monte de igreja e tu fica assim, nossa, eu sou pregador, que benção. Deus me usa. E aí, vez ou outra, ele te abate para mostrar que não é você, não é para a tua glória, é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A honra é dele, o fruto é dele. Entenda isso, querido, tudo que você produz para o reino de Deus vem dele. Certa vez Jesus vai dizer o seguinte, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês são os ramos. Vocês vão dar fruto porque estão em mim. Ele diz, permaneçam em mim. A palavra permanecer usada aí é estar com, estar do lado, caminhar junto. Como eu citei, eu tenho um João lá de 6 anos. João quer pular na piscina. Fundo, irmãos. Imagina. Eu estou com o João aqui. João, você precisa andar comigo, filho. Cuidado que a piscina é funda. Cuidado com a rua. Permaneça comigo. Você tem que estar comigo. Sabe por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Você está entendendo isso? O João, ele é muito proativo em ajudar. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa. Essa semana ele fez isso. Eu estava carregando um colchão de um quarto para o outro. E ele, pai, eu vou te ajudar.
Aí ele pega de um lado, eu pego do outro, e aí eu tô fazendo a força toda, né? Levantando tudo, e ele tá lá só segurando com a mãozinha dele assim. E aí eu deixo, aí daqui a pouco eu dou um pezinho para ele, só para ele pensar que tá fazendo alguma coisa. Mas quem tá fazendo? Porque sem mim, ele não pode fazer nada. Querido, o fruto que sai do teu ramo, pluf, só sai porque você está na videira verdadeira. Não se envaideça tanto com as coisas que você produz para o reino de Deus. Não oprima o seu irmão porque você é muito bom em alguma coisa. Não seja tão vaidoso e orgulhoso com as coisas boas que você faz na igreja, porque você só faz pela graça de Deus, você só faz porque Ele te deu condições de fazer, você só faz porque Ele te ungiu, porque Ele ministrou graça sobre a sua vida, porque se porventura Ele quiser tirar, Ele faz também. E é por isso que, vezes ou outra, nós olhamos pessoas que parece que iam decolar na presença de Deus, parece que iam ser homens e mulheres de Deus muito influentes, e você vê essas pessoas mortas na fé, apáticas, frustradas com o Evangelho. Querido, você precisa entender esse princípio de forma muito básica na vida cristã. Nós somos um corpo e fazemos parte de algo que é muito maior do que nós. A igreja de Jesus é muito maior do que eu. Os frutos que eu tenho tido na minha igreja são muito maiores do que minha condição. Muito pelo contrário, me acho muito limitado e muito incapaz para acontecer o que está acontecendo ali. Mas Deus está fazendo. Deus está salvando pessoas. Deus está trazendo pessoas feridas para cuidarmos, para restaurar. Mas eu tenho falado, irmãos, precisamos nos preparar para o crescimento. Precisamos. Porque senão na hora que o crescimento chegar, se continuarmos com essas bobagens, com essas meninices internas, Deus manda para outro lugar. E Ele não tem problema nenhum de fazer isso. Ele manda para outro lugar. Outras pessoas vão colher os frutos, outras pessoas vão celebrar, vão amar mais essas pessoas, vão cuidar mais dessas pessoas. Só que o que vai acontecer, a gente vai ficar aqui mais 40 anos com 15, 20, 30 pessoas. E me parece que não é o que Deus quer para a gente. Querido, se disponha a servir a tua igreja. Se disponha a servir o teu pastor. Se disponha a servir os ministérios da igreja. Se disponha a ser alguém que ajuda até no pastoreio da igreja. Às vezes nós colocamos algumas responsabilidades na liderança da igreja e parece que descansamos um pouco. Esses dias eu estava vendo uma aplicação sobre aquela parábola da ovelha perdida e me chamou muita atenção, aonde o pastor ele estava dizendo que muito provavelmente aquelas 100 ovelhas não eram de um único pastor, porque geralmente os pastores jovens, na maioria eram jovens, eles cuidavam apenas de 10 ovelhas. As 100 ovelhas era do dono da fazenda, era o proprietário de tudo. Então quando ele sai para ir atrás de uma, tinha gente cuidando das 99, para que o pastor pudesse ir atrás dessa uma. A grande questão é que às vezes quando o pastor sai para cuidar de uma, as 99 ficam desprotegidas. Mas elas só vão ficar desprotegidas se vocês não cuidarem enquanto ele estiver buscando uma. Porque se toda vez que o pastor for atrás de uma, vocês ficarem desprotegidos, não anda não, gente. Talvez Deus ele tenha te chamado para o ministério há muito tempo, querido. E você tem fugido. Eu estou lá na Igreja Metodista Wesleyana, aqui no Viegas, há 3 anos, vai fazer agora em dezembro. E eu tenho pregado sobre unidade, dom ministerial, praticamente o ano inteiro. O ano inteiro. Aí um dia uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, nós temos um grupo pequeno que funciona na minha casa, e essa irmã faz parte desse grupo pequeno na minha casa. E ela falou para mim assim: pastor, teve uma época que eu estava ficando com vontade de não ir para a igreja, porque o Senhor só falava sobre dom, sobre vocação, que a gente tem que se envolver na igreja, que a gente tem que participar das coisas, e parece que o Senhor estava falando para mim, era para mim, o Senhor não vai parar de pregar isso não. Eu falei assim: eu só vou parar quando vocês aprenderem.
E continuei falando, e continuei falando, e continuei falando. A minha esposa, ela ministra aquele curso Curadas para Curar. Tinha duas turmas lá na igreja. Minha esposa ministrava as duas turmas. Ela estava procurando gente para dividir o peso, a carga de ter outras turmas. E aí essa irmã, ela chegou e falou assim: pastor, eu quero fazer parte desse ministério, eu vou abençoar com uma turma. E nós abrimos uma turma de jovens, de meninas jovens para fazer parte. Ela é a professora e ela está nas nuvens. Ela está super grata. Ela falou: pastor, obrigado pelas pregações, obrigado pelas exortações, obrigado por ter me confrontado tanto. Como ela tem crescido na fé. É interessante ver as alunas falando dela, falando como ela tem crescido, como as aulas dela têm sido preciosas. Querido, talvez você tenha medo de se envolver. Talvez pessoas já te frustraram. E isso aconteceu com essa irmã. Ela me disse, ela falou: pastor, eu dei uma aula de outro curso e alguém falou para mim: isso não é para você não. Você não tem vocação. E ela se ensimesmou, ela entrou dentro de um casulo espiritual que nunca mais saiu. Talvez você pregou uma vez na sua vida e falaram mal da sua pregação. Mas escute uma coisa, meu irmão: quem vocaciona é o Senhor, quem chama é o Senhor, quem chama e habilita e capacita é Deus, não são os homens. Talvez você já se envolveu em alguma coisa e falaram que você não fazia bem, e isso te travou, isso fez com que você não se envolvesse mais. Você ficou frustrado, você quis ajudar. Querido, e essas coisas são nos detalhes. Trouxeram água aqui para mim, né? Lá na minha igreja, não sei aqui, tá, pastor? Lá na minha igreja tinha um grupo especial que trazia água para o pregador. E aí teve um dia que uma irmãzinha chegou e foi levar água para o pregador. Ela foi quase fulminada. Aí, faz isso comigo não, né? Se os que tinham que fazer não fazem, tem gente que teoricamente não tinha que fazer, que quer fazer. Às vezes, o homem está caído no chão, vai passar o sacerdote, vai passar o levita e vai vir um samaritano para fazer o que o sacerdote tinha que fazer. Ou a gente entende isso, ou então tem alguma coisa errada que não está certa. Hoje qualquer um pode levar água para mim. Pode levar, filho, não dá nada. Pode levar. Viu que não tem água, estou morrendo de sede, leva mesmo. Trocar pilha, pode ficar à vontade. Aí tinha a manutenção da igreja, né? Não vou trocar. A lâmpada queimou, eu vi que está queimada, mas não vou trocar não, porque fulano de tal que é responsável pela lâmpada da igreja. Irmãos, pelo amor de Deus. A gente acaba se prendendo em coisas muito pequenas. E escuta uma coisa: tem gente que está saindo da igreja por conta dessas coisas. Tem gente que está paralisada no banco por causa dessas coisas. Ah, eu sempre quis fazer, eu sempre fui proativo, mas sempre me travaram, me impediram. E eu louvo a Deus pela vida e a proposta do pastor de estar trazendo isso como uma série. Eu faço muito isso lá na igreja, porque isso vai ser massificado na tua mente nessas semanas. Semana passada vocês ouviram algumas coisas, hoje estão ouvindo outras. Algumas coisas vão bater porque o tema é o mesmo, mas algumas coisas vai ministrar específico no teu coração. E eu te peço em nome de Jesus, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que depois dessas 7 semanas você se disponha, que você se levante, resplandeça, porque Deus quer fazer algo grande na tua igreja e precisa de você. O dono do rebanho não consegue fazer sozinho. Vezes ou outra ele tem outras atividades. Vezes ou outra tem outros problemas, outras demandas. Eu falei isso para a minha igreja. Falei para eles, dentro desse tema ainda, eu falei assim: irmão, se um dia eu passar mal, não puder vir para a igreja, ficar uma semana sem vir para a igreja, quem vai pregar? Quem vai dirigir o culto? Aí eu fui lá no extremo, né? Se cair uns 5 endemoniados, quem vai expulsar? Mas Deus me livre, pastor. Ué, vocês estão aqui fazendo o que então? E aí, irmãos? Se levante.
Seja ousado em Deus. Receba o dom ministerial que Ele tem colocado na sua vida. Receba, tente entender, busque conhecer aquilo que Deus tem falado no teu coração. Talvez você tenha esse sentimento de ser generoso, mas nunca pensou que isso poderia ser um dom. Converse com seu pastor. Talvez você tenha tido revelações, visões, você tenha alguns sonhos que você não entende muito bem, converse com o teu pastor. Talvez Deus está te chamando para uma área específica da igreja. Talvez você tenha orado por pessoas têm sido curadas. Converse com o seu pastor. Desenvolva o dom que Deus tem te dado. Sirva com alegria a igreja onde você congrega. Porque certamente, querido, Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. E o mais interessante de tudo isso é que nós nos sentimos úteis no reino. Você começa a perceber que você tem valor, que as coisas acontecem através do seu ministério. Querido, como eu tenho sido edificado por Deus em ver frutos do meu ministério. Tenho 15 anos de ministério e às vezes eu vou em alguns lugares onde eu ouço coisas que eu nem imaginaria que foi produzido por mim, de alguma maneira, por um fruto que saiu de mim. E eu ouvi pessoas falando: pastor, um dia o senhor foi na minha igreja. Eu fui pregar em São Paulo, irmãos, num evento. Daqui a pouco aparece um casal do nada e fala: pastor, posso falar com o senhor? Eu pode. Pastor, um dia, há uns 4 anos atrás, o senhor foi pregar na nossa igreja. Nós éramos lá de Petrópolis. O senhor foi pregar na nossa igreja em Petrópolis, falou sobre vocação. Nós entendemos o nosso chamado naquele dia. A gente veio para o seminário interno da nossa igreja, que fica em São Paulo, e hoje nós somos pastores. E eu nem conhecia eles. E às vezes é bom que Deus não deixe a gente vaidoso. Tem fruto que você produz, irmão, que você nem vai saber que produziu. Você nem vai saber que a bênção foi por causa de você. É para que no final de tudo a glória seja só dele. A honra seja só dele. A exaltação seja só dele. Querido, se esvazie de si mesmo. O nosso modelo é Cristo, que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Ele se aniquilou e foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça do corpo. É Ele que quer que as juntas bem ajustadas, auxiliadas, cooperem e cresçam em amor. Qual é o teu lugar no corpo? O que Deus tem te chamado para fazer que você talvez anda fugindo? Ou que talvez você está se auto-sabotando? Não, tem gente melhor para fazer isso, mas talvez Deus quer que você faça. O que você já pensou em fazer, ir para o seminário? E parou? Aprender um instrumento e parou? O que Deus tem te chamado para fazer, meu irmão? É muito cômodo vir para a igreja e encontrar tudo pronto. É muito cômodo, é muito fácil. Mas Deus está chamando pessoas nessa igreja para um novo tempo. Para um novo tempo. O ano profético das novas estações. Isso só vai acontecer na sua totalidade se o corpo comprar essa visão e fazer parte desse movimento. Querido, se coloque de pé, por favor. Eu quero orar por sua vida. Querido, eu quero orar por sua vida. Se você entende que Deus ele ministrou no seu coração e que talvez hoje Ele está marcando um tempo de você se lançar, de você fazer parte de tudo que Ele quer fazer nessa igreja, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por sua vida. Você pode sair. Saia do seu lugar, por favor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu nome. Senhor, eu quero ministrar a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos.
Eu te peço a Deus, em nome de Jesus, que eles sejam cheios da tua graça, cheios da tua presença. Que teu Espírito Santo, Senhor, derrame dons espirituais para a glória do teu nome. Te peço a Deus que os teus filhos sejam desafiados a entrar, ó Deus, naquilo que o Senhor tem chamado eles para fazer, para a glória do teu nome. Te peço a Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, Ele que nos motiva, Ele que nos convence, é Ele que nos leva, Senhor, a níveis mais elevados na tua presença. Quantas vezes, ó Deus, pensamos que não conseguimos, pensamos que não podemos, pensamos que existem outras pessoas mais habilidosas que nós, existem pessoas mais capacitadas que nós, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, derrame graça sobre a tua igreja, derrame poder, unção, dom, Senhor, vocação ministerial, em nome de Jesus. Eu os abençoo, Senhor, e faço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. E deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso. Espírito Santo de Deus, meu irmão, essa palavra poderosa veio para nos abençoar. E essa palavra foi de encontro a todas as nossas necessidades. Que você pegue essa palavra e aplique na tua vida. Porque senão vai ser mais um culto, mais um sermão. Mas que você rompa em nome de Jesus Cristo. Que você rompa em nome de Jesus Cristo. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração, Roberto, é para... Eu lembro que quando a gente... Parece até que eu te contei a história aqui da igreja. Foi profético você. Mas quando a gente esteve junto, acho que foi final do ano, nem lembro agora. Sei lá, ou foi agora, não lembro. Eu falei de uma reunião de pastores que a gente realiza aqui, né? Amém? Fiquei até de te convidar. E Deus colocou no meu coração para eu convidar alguns pastores aqui da localidade. Eu conheço muitos pastores aqui na localidade, mas tem um e outro que não. Você mesmo é um. E Deus colocou um propósito no meu coração de todos os pastores que viessem aqui nos abençoar, nós abençoarmos ele. E a gente quer orar pela sua congregação. Vem aqui. Louvado seja o Senhor. Essa série de ministrações começou terça-feira passada, né? E quem ministrou terça-feira passada foi o pastor da Casa da Bênção, aqui no final da rua, pastor Geilson, um servo do Senhor, um homem de Deus. Depois que a playlist das mensagens estiverem pronta, aí tu vai lá e confere. Tem um domingo, uma terça-feira dessas, que quem vai ministrar vai ser o pastor da Assembleia de Deus aqui, Damário da Fonseca, que é o pastor Laudemir. Eu acho que o Laudemir é primo da Michele, alguma coisa assim. E o Laudemir foi um homem que me viu novo convertido, pirralho na fé. E eu também aprendi muito com esse homem de Deus, porque ele tinha o chamado do ensino. Eu queria que os pastores da casa viessem aqui, ok? Pastor Luiz Marcos, pastor Eliane, minha esposa, pastora Lúcia, ok? Acho que o pastor Robson deve estar cumprindo alguma missão. O presbítero Rafael já está aqui em cima. Vamos abençoar a vida desse homem de Deus, gente. Quem foi abençoado por essa palavra, diga graças a Deus. Eu estou feliz porque o Pedro está aqui, amém? Que bom, Pedro. Glória a Deus. Pedro, ele bem dizer, nasceu aqui na igreja, né? Com os seus pais. E ele está aqui hoje somando com a gente. Vem cá, pastor Robson, vamos orar por esse profeta. Eu sei que ele é um homem abençoado, mas a gente sempre tem mais para receber do céu. Ele está diante de um desafio. Não sei, você sabe quanto tempo tu vai ficar aqui? Não, né? Só quem sabe é o Senhor. Amém?
Ele pode ficar mais 3 anos, mais 5, mais 1, ou não. Aleluia. Quem sabe é liderança. Mas vamos orar, porque o Senhor está à frente. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar o pastor Roberto, eu quero abençoar a sua esposa, eu quero abençoar essa congregação que ele foi nomeado, Senhor, e ele tem rompido naquele lugar. O Senhor tem feito o teu filho prosperar naquele lugar, e aquela igreja tem experimentado de mudanças, mas eu creio que tu tem coisas ainda a fazer através da vida dele, e eu creio que tu também tem coisas para fazer na vida dele. Colebarachuri lebarás, debiasto como narabaraio, que ele receba nessa noite o alimento que ele precisa, o suporte que ele precisa, e que esse alimento venha sobre a vida dele, como que esse alimento venha sobre a vida dele como um medicamento, e que nesse momento, Senhor, tu venha tocar no corpo, Nebias, Elebarabarai, Elebarabashuri Kebinaragácia, que tu venha tocar no corpo, que tu venha tocar na saúde, tanto física quanto emocional. Senhor, que tu venha suprir todas as necessidades de teu servo. Senhor, dê livramento sobre todas as afrontas, sobre todos os embaraços. Levanta os intercessores para guerrear pela vida do teu filho. Entra dentro da sua casa, cuida da sua família, varão de guerra. Tudo aquilo que o entristece, libera o conforto. Narabashuri lebarás. Ele veio aqui liberar do céu, e eu acredito, meu Deus, que ele está saindo daqui tendo recebido um novo revestimento. Oh, meu Deus, libera aí revelações, inspirações, um novo repertório de mensagens, que ele flua em todas as áreas da sua vida. Meu Deus, visita essa Wesleyana aqui no Viegas. Essa igreja já viveu e Senhor várias estações, meu Deus. Essa igreja já viveu altos e baixos, mas eu quero te pedir que o Senhor estabeleça um tempo novo sobre aquela terra, que o Senhor estabeleça um tempo novo, e que de verdade o teu nome seja glorificado. Como teu filho disse, durante muito tempo ele foi envolvido em missões. Eu não sei se tu ainda tem isso para a vida dele, mas Senhor, que não hajam impedimentos diante dele, mas que de verdade ele seja direcionado e conduzido pelo teu Espírito. Nós te abençoamos, homem de Deus. Prospere e seja fecundo aonde você colocar a planta de seus pés, juntamente com a sua família. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja. Deus me chamou para viver